No vídeo de hoje, nós vamos analisar se problemas de coluna podem dar direito ao BPC, ao benefício de prestação continuada. Então, fica comigo até o final, que eu vou te dar, no final, uma dica bônus para você ir bem na perícia do benefício de prestação continuada, do BPC. Vamos descobrir junto se dá ou não direito, se problemas de coluna dão ou não direito ao BPC. Meu nome é Renata Menegassi, advogada, eu sou especialista em direito previdenciário e eu tô aqui para te ajudar. Trabalho com direito previdenciário desde 2000. Antes de falar de BPC, eu tenho pedidos a te fazer. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar sua curtida, deixa seu like, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante de alguma forma. Eu vou pedir para você compartilhar a informação nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Assim, mais pessoas ficam sabendo do canal. O canal ainda é novo, pequeno. E se a gente compartilhar a informação, mais pessoas ficam sabendo e podem requerer o benefício de prestação continuada. Se você precisar de ajuda, na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui, tem um link azul, é só você clicar nesse link azul que você já fala diretamente com o WhatsApp aqui do escritório, com os meus colaboradores. Eu vejo muita gente contando história aqui nos comentários e às vezes eu não consigo voltar nas respostas. Então, se você me mandar a pergunta lá pelo WhatsApp, eu consigo te fazer um áudio sem compromisso. Às vezes é uma coisa muito rápida, uma dúvida muito simples, então eu consigo te responder muito mais rápido, né? Você me explica direito a tua situação, eu consigo entender, porque muitas vezes eu não consigo nem entender qual que é a situação do segurado quando ele começa contando nos comentários algumas coisas, então tem alguns detalhes que eu não entendo. Então me manda lá no WhatsApp, tem na descrição do vídeo o link, vai lá e me manda um oizinho falando que me viu aqui no YouTube e me manda a sua dúvida. Eu tento responder todo mundo, os meus colaboradores, a gente tenta responder todo mundo. Eu só adianto realmente assim que eu não passe informação a respeito de processo de outros advogados, dos colegas. Eu não consulto o processo de outro profissional. Combinado? Aí eu vou pedir para você conversar com o teu advogado, tá? Se você quiser se inscrever lá no Instagram, eu tô lá no Instagram também, eu vou deixar aqui meu usuário, mas é @doutora Renata Menegassi. Eu tô todos os dias lá, posto os bastidores, eu posto os meus gatos, eu posto casos concretos, eu sempre tô compartilhando informação lá, é bem bacana, é diferente daqui, bem bacana, me segue lá também. Vamos ao tema do vídeo agora. Chamado popularmente de LOAS ou amparo assistencial, o nome correto é benefício de prestação continuada, abreviado como BPC. O BPC é um benefício que garante que toda pessoa que seja portadora de deficiência ou que seja idoso acima de 65 anos possa receber um benefício, esse benefício. O governo paga para que as pessoas não passem necessidade, que não fiquem em estado de extrema vulnerabilidade. Então, o deficiente ou idoso, eles devem necessariamente ser incapazes, o deficiente ou idoso, de prover o seu sustento ou de ter o sustento provido pela sua família. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico exatamente as regras gerais do BPC, vale a pena ir lá, dar uma olhada, conferir, depois que terminar esse vídeo, não vai agora não, peraí. Depois você vai lá e confere as regras gerais do BPC e mesmo assim, se você ficar com alguma dúvida de concessão, como que de regra, como que é a concessão, essas coisas, entre em contato com o escritório que a gente te ajuda. Para conseguir o BPC, para conseguir a concessão do BPC, existe a limitação da renda familiar. Eu explico lá naquele vídeo. A renda familiar mensal dessa pessoa que está requerendo o BPC, ela deve ser no máximo de 1/4 de salário mínimo.
Hoje, a renda per capita dentro da casa deve ser de R$ 303 para cada pessoa que compõe o grupo familiar. Feita essa introdução, sabemos que muitos segurados têm problemas de coluna. Muita gente no país se afasta pela Previdência Social por problemas relacionados à coluna. Praticamente todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter dor nas costas. Todo mundo tem uma dorzinha nas costas em determinado momento da vida, ainda que essa dor não te cause incapacidade. Mas eu friso assim, é uma causa importante de incapacidade para a Previdência Social, uma das principais causadoras de afastamento pela Previdência Social. As doenças de coluna ou lesões de coluna. Tem algumas vezes que as pessoas não conseguem mais trabalhar e nesses casos que a pessoa tem problema de coluna e não consegue mais trabalhar, em alguns casos as pessoas não estavam contribuindo para a Previdência Social. Então hoje a gente vai falar desse benefício de prestação continuada, se dá para requerer nos casos de problema de coluna. A pessoa tem um problema grave de coluna e não estava contribuindo para a Previdência Social. Nesse vídeo eu estou te explicando e eu vou te mostrar que o BPC também pode ser concedido para as pessoas que têm problema de coluna. Mas nesse caso, como é o próprio conceito do BPC, o seu problema de coluna, ele tem que ter deixado alguma deficiência. Você precisa ser considerado deficiente para a Previdência Social. Não basta você só ter uma dor. Você tem que ter uma dor séria, que seja considerado uma deficiência. O que é considerado deficiência? Pelo artigo 20, parágrafo 2º da Lei Orgânica da Assistência Social, considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, se o seu problema de coluna, que é físico, impede a sua interação, cria barreiras para a sua participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, você pode sim ter direito a um amparo social sendo portador de problemas de coluna, de lesões de coluna, de dores na coluna. Não tem problema se essa sua deficiência foi adquirida durante o tempo. A pessoa não precisa ter nascido com um problema de coluna para requerer o BPC. Ela pode, com os anos, ter problemas de coluna, ter problemas físicos que a torna deficiente. E essa é uma informação muito importante, porque muita gente acredita que para ter direito ao BPC, a pessoa precisa ter nascido com a deficiência. E não tem o menor problema se essa deficiência foi adquirida durante os anos. Por exemplo, na descrição do vídeo, eu vou trazer aqui na descrição do vídeo um número de processo que eu vou mencionar, mas no caso o autor também apresentava um pouco de limitação nos movimentos, ele apresentava limitação nos movimentos de força no punho direito e limitação de joelho esquerdo e um problema grave na coluna vertebral. Era isso que esse autor desse processo que eu vou trazer da descrição do vídeo tinha. Aí, esses problemas de coluna, combinado com a limitação do punho e a limitação do joelho, causava um impedimento de natureza física da sua participação plena na sociedade, já que causava uma limitação de movimentos nos membros inferiores e superiores. Então, ele era limitado de punho, joelho, coluna. Então, reuniu tudo isso e ele conseguiu a concessão do BPC.
Os documentos particulares desse autor também confirmavam todo esse histórico. Então, ele comprovou realmente que ele tinha impedimento. O interessante é que esse segurado ele estava apto para desempenhar pequenas atividades, ele fazia bicos e mesmo assim ele conseguiu o amparo assistencial. O juiz desse processo afirmou que o fato de o autor estar apto para desempenhar pequenas atividades, os bicos, não afastam o direito ao benefício, vez que esses serviços informais têm garantido o mínimo de sobrevivência para sua família e são transitórios. Nesse contexto, ele afirma que ficou comprovado o impedimento de longo prazo e o autor teve direito, conseguiu o amparo assistencial. O problema mais sério dele era o problema de coluna. Então, você viu que nesse caso foi possível a concessão do amparo assistencial para um portador de problemas de coluna. É claro que ele combinou algumas outras limitações, mas o problema principal dele era o problema de coluna. Se você tiver outras doenças ou lesões, você pode combinar, mas você tem que comprovar que a tua lesão ou o teu problema, ele te torna deficiente, ele te apresenta, ele impõe barreiras para você acessar a sociedade normalmente. Pode ser sim concedido um BPC, um amparo assistencial ao deficiente, para pessoas portadoras apenas de problemas de coluna. A única preocupação que você deve ter é se preocupar em comprovar que esse problema de coluna te torna deficiente. Então, o que você vai fazer? A dica bônus que eu falei que eu ia te dar. Quando você for para a perícia, você vai precisar comprovar todos os requisitos do BPC, tá? Vai lá no vídeo de regras gerais, que tá tudo lá explicadinho, quais os documentos que você deve apresentar, quais são os outros requisitos do BPC. Aqui a gente vai falar só sobre o BPC para portadores de lesão de problemas de coluna, dores nas costas, lesões adquiridas durante o tempo por conta de peso e esses problemas, né? Nesse vídeo a gente só tá falando de BPC para portadores de problema de coluna. Quando você for na perícia, você tem que informar ao médico além da tua doença, porque o segurado sempre chega falando só da doença, que ele tem doença tal, que ele tem doença tal, e a gente tem que lembrar que a cobertura desse benefício assistencial além de ter uma lesão, essa lesão deve impedir o acesso da pessoa, criar barreiras. Então, você precisa explicar, de repente, também o seu meio ambiente. Né? Por exemplo, se você tem um problema de coluna, mas você mora muito longe, você não tem acesso ao transporte público, você não consegue tratamento. Então, quando você for para a perícia, você trazer essas informações, além dos exames médicos, além de um laudo médico muito bom, todos os documentos, né? Reunir toda essa informação médica, você também reunir e trazer para o médico, trazer para o assistente social os impedimentos que você enfrenta na vida, porque isso vai fazer toda a diferença na concessão do teu benefício assistencial. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me segue lá no Instagram, deixa seu like e eu espero te ver no próximo vídeo.